A graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir Vieira. Vamos continuar nossos estudos no livro de Apocalipse. Estamos agora no capítulo 20. A palavra do Senhor diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa dos testemunhos de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tão pouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, e a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reunir-se para a peleja. O número é como a areia do mar. Marcharão, então, pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele achavam. A morte e o além entregaram os mortos naquela que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Amém? Eu não vou levantar aqui as interpretações sobre milênio ou sobre tribulação, arrebatamento, não, porque temos que ampliar nossa visão de fé, entender que o texto mostra que o diabo que habilitou a besta e o falso profeta compartilha do seu destino, que é a derrota total. Então qualquer que seja a sua teoria teológica, sabemos que nós entendemos que o falso profeta, o diabo, sabe, eles estão totalmente derrotados, né? Totalmente, a besta, o diabo, o falso profeta, totalmente derrotado. Então, não tem muito o que você, sabe, ficar preocupado com outro tipo de teologia, porque a igreja vencerá porque Cristo venceu. Nós temos que compreender e servir a Deus para que o nosso nome esteja no livro da vida. Nós temos que ter essa grande preocupação. Olha como é interessante quando ele fala aqui, ó. Preste bem atenção. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto.
O livro da vida, ele fala aqui também no final assim, ó. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte. O lago de fogo, ele fala que o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Só vão para o lago de fogo aqueles que não foram achados no livro da vida do Cordeiro. É o juízo de Deus. É o juízo de Deus. Eu vou encerrar esse capítulo 20 aqui, bem curtinho, para você ficar aí pensando. O seu nome está nesse livro? Pense. Como é que estão as suas atitudes? Como é que está a sua vida com Deus? Amém? Eu quero que Deus abençoe a sua mente, seu coração, abençoe sua vida. O próximo estudo, nós vamos continuar falando de vitória de Deus. Mas você só vai ter vitória se você estiver andando com Deus, dentro da vontade dEle. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.